Irai-vos, mas não vos masturbeis. Hoje a gente vai falar sobre um dos gatilhos mais comuns, está presente em quase 100% das quedas das pessoas e a grande maioria das pessoas não tem ideia que sofre com esse mal. E nada melhor do que usar o texto de Efésios 4:26, né? Irai-vos e não pequeis, não se coloque o sol sobre a vossa ira. Adaptar esse texto para fazer vocês entenderem melhor do que é que a gente está falando, né? E é interessante que esse texto, a gente não vai fazer aqui uma análise profunda do texto, porque não é o foco desse vídeo, mas é interessante que esse texto ele pode ser entendido tanto como se você se irar, não peque, mas também pode ser entendido como um mandato a se irar de fato com ira santa, né? Que é uma ira que jamais vai induzir uma pessoa ao pecado. Então, como exemplo de ira santa e ira pecaminosa, a gente tem, por exemplo, o caso de Jonas, né? Que se ira com Deus porque Deus usa de misericórdia com Nínive, mas a gente tem também o caso de Cristo, que se ira ali diante dos cambistas, já lá no templo e sai revirando tudo. Aquilo era uma ira santa, totalmente fundada na palavra de Deus. Mas aí você pergunta, Diego, o que é que isso tem a ver com pornografia e masturbação? Tem tudo a ver. Inclusive o Tim Chester, nesse livrinho aqui, Com Toda Pureza, eu já recomendei esse livro aqui no canal, um livro muito bom. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça review de livros aqui no canal, coloca aqui nos comentários, né? Livros sobre a vitória contra os prazeres da carne e tal, porque tem livros muito bons, mas também tem livro muito ruim, e assim vocês podem ter o caminho mais facilitado, né? E é interessante aqui que o Tim Chester, na página 99, ele fala sobre as 6 promessas da pornografia, né? Promessas que a pornografia claramente não cumpre. Ele vai falar da promessa do respeito, a promessa do relacionamento, do refúgio, da recompensa, da retaliação e da redenção. Hoje a gente vai falar sobre a promessa da retaliação, certo? Que está totalmente conectado com a questão da ira e a questão da pornografia e masturbação. Bom, isso significa que boa parte das pessoas que sofrem com o vício da pornografia e masturbação utilizam a pornografia e masturbação como uma forma de lidar com as próprias frustrações, com a própria ira, com a raiva. Inclusive eu estava comentando sobre isso esses dias lá no Instagram, nas caixinhas de pergunta. Inclusive me segue lá, tá certo? Vou deixar aqui em algum lugar da tela o meu Instagram para você seguir, que eu sempre abro caixinha de perguntas, sempre respondo os directs também. E aí eu tava falando esses dias que os cristãos eles não têm o direito de se frustrar. Por que não têm o direito de se frustrar? O que é, portanto, a frustração? A frustração é uma não conformidade com a própria realidade. É quando você não aceita as coisas que lhe acontecem. As coisas, você muitas vezes planeja uma coisa, já aconteceu com você? Você planejar um dia inteiro, tudo certinho, e aí o dia não sai do jeito que você esperava e você se frustra. E geralmente essa frustração ela vem junto com reclamação, vem junto com raiva, e aí você fica irritado, sai descontando em todo mundo dentro de casa. Então a frustração ela funciona como uma atitude de rebeldia diante de Deus. Por quê? Porque é como se você dissesse assim para Deus: eu não aceito as coisas que o Senhor permite que me aconteçam. Eu não aceito. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Tessalonicenses 5:18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, biblicamente falando, tudo o que acontece é uma permissão de Deus para o nosso bem. Inclusive, Paulo vai dizer também, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você lê, por exemplo, lá o livro de Jó, você percebe que nada, absolutamente nada acontece sem que Deus permita. O inimigo, ele não pode tocar na sua vida se Deus não permitir. E se ele permite, é para o seu bem. E aí você pode dizer assim, cara, mas isso é uma coisa tão difícil, isso é uma coisa impossível. Não é impossível. Existe um chamado para que eu e você sejamos gratos pela vida que a gente tem. Ponto final. Tudo que nos acontece é permissão de Deus para o nosso bem. E isso traz uma paz e uma tranquilidade tremenda. E quem é cristão não pode chegar e dizer assim, cara, isso é tão difícil, não dá para fazer. Não é assim que funciona. Se está escrito, é para que a gente coloque em prática. Ponto final. O próprio apóstolo Paulo conseguiu fazer isso. Você vê vários personagens da Bíblia que foram gratos a Deus diante de situações muito complicadas, muito difíceis. Então a mensagem desse vídeo é uma mensagem extremamente importante que você comece a colocar em prática na sua vida. Inclusive, se você é novo aqui no canal, se inscreve, tá? Se inscreve, ativa as notificações no sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para te ajudar a vencer essa porcaria de pornografia e masturbação. E também deixa o teu like aqui embaixo para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, como eu estava dizendo, dentro do vício da pornografia e masturbação, a ira, a frustração, ela está presente em 99% dos casos. Porque, como vocês já sabem, a pornografia e masturbação servem como uma válvula de escape. O vício é uma válvula de escape. Você está escapando, você está tentando fugir de alguma realidade da sua vida. Então, quando a queda acontece, quando você está lá em busca do orgasmo, o que você está fazendo? É como se você dissesse para Deus assim: eu não mereço sofrer.
Eu mereço prazer aqui e agora. Eu não mereço as coisas que o Senhor está permitindo na minha vida. Eu quero prazer agora, ponto final. Isso é um ato de rebelião. Mas aí você pode dizer assim, Diego, mas eu sou um cara tão calmo, eu sou um cara paz e amor, eu sou tão de boa, eu nunca sinto essa ira que você está falando aí. E aí é onde você se engana. O próprio Dr. Lance Dodds, né, um grande pesquisador sobre vícios, escreveu o livro The Heart of Addiction, que eu já recomendei aqui no canal, ele comenta que a ira ela está presente em todas as quedas. Eu falei 99%, mas ele diz que está presente em todas as quedas. E por que a maioria das pessoas não percebem essa ira? Porque geralmente ela vem disfarçada, né? Ela vem disfarçada de tristeza, pode ter ira por trás da tristeza. Inclusive na depressão acontece um momento de ira também. Pode ser que a pessoa esteja confundindo o estresse, ela está sentindo estresse e não está percebendo, por exemplo, que a ira está ali presente. Ansiedade, ela não percebe que a ira está presente. Sentimento de solidão. Às vezes você olha e diz assim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, está totalmente relacionado. Você se sente só e você diz, eu não aceito me sentir só, eu tenho que estar acompanhado, eu mereço ser amado, eu mereço estar com alguém. E aí você vai lá e assiste pornografia e masturbação. É um ato de rebelião, guarda isso no teu coração. Pornografia e masturbação, a queda acontece por um ato de rebelião, sempre. E como vocês sabem que esse é um canal que não está aqui para apresentar problemas, mas para apresentar soluções, eu separei aqui 3 dicas bem simples para te ajudar com a questão da ira, para você conseguir enfrentar isso daí e arrancar essa frustração de você. Lembre-se disso, cristão não deve se frustrar, o cristão ele deve ser capaz de ser grato em toda e qualquer circunstância. É fácil isso, Diego? Não é, mas quem disse que seria fácil? Você tem um chamado para ser grato sempre, assim como tem um chamado à santidade. Então a gente precisa se esforçar e fazer a nossa parte. E aí essas 3 dicas são as seguintes. A primeira é, busque ser mais paciente. O que é ser paciente, Diego? É ser capaz de suportar dores, de suportar dificuldades. Para você conseguir essa paciência, eu sugiro que você medite nas palavras de Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, onde ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E ele termina dizendo assim, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Inclusive, eu já falei aqui no canal sobre como a pornografia e a masturbação fazem com que o sujeito ele vá perpetuando alguns padrões de comportamento infantis. Então, criança aqui, por exemplo, vive fazendo o que quer, né? Mas adulto faz aquilo que deve fazer. Então, toda vez que a pornografia e a masturbação gera em você esse sentimento de que não, eu só faço aquelas coisas que eu gosto, eu só faço aquelas coisas que geram prazer, você está perpetuando um padrão de comportamento infantil. E aqui, Tiago está dizendo o seguinte, para você conseguir amadurecer, você precisa sofrer, você precisa passar por tribulação e dificuldade. Então, sempre que vier a dificuldade, você tem que parar e dizer assim, cara, é aqui que eu estou crescendo, é aqui que eu estou amadurecendo, é aqui que eu estou virando um homem e uma mulher íntegra. Dica de número 2, você precisa relaxar, você precisa aprender a relaxar, tá? Eu não vou dizer todos os exercícios que você pode fazer aqui, porque eu já falei sobre isso aqui no canal, inclusive tem um vídeo inteiro, cara, um vídeo excelente, um dos melhores vídeos que eu já gravei aqui no canal, que é esse videozinho aqui do lado, ó. Vou deixar no final, tá? No card aqui no final do vídeo, para você assistir, onde eu coloco várias técnicas para relaxar, técnica de respiração, técnica de atenção plena, várias técnicas, não é uma nem duas, são várias, tá? Então você vai lá e assiste, coloca tudo em prática. Eu recomendo que você sempre que assiste um vídeo aqui no canal, você tenha um caderno em mão, você vá sempre anotando as coisas para você colocar em prática, não seja só ouvinte. E a dica de número 3, que é a última dica, é a seguinte, se você é um cara assim muito estressado, que se ira com muita facilidade, sabe aquele tipo de pessoa que explode com facilidade, machuca muita gente, fala o que não deve, faz o que não deve e depois fica se arrependendo. Se esse é o seu caso, coloque tudo que eu falei aqui em prática. E se você perceber assim que mesmo você tentando, você não consegue, a ira é tão grande que você não consegue suportar, sempre você está machucando pessoas, sempre você está fazendo besteira por causa da sua raiva, então eu recomendo que você passe por um processo terapêutico, que algumas coisas estão tão enraizadas na gente que somente um processo terapêutico vai conseguir tirar você dessa situação. E eu recomendo muito que você busque ajuda. Inclusive, se você quer ser acompanhado por mim, você pode clicar aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Você vai poder agendar ali uma consulta comigo online, tá certo? E você pode ter certeza que logo você vai estar tranquilão, relaxado. E essas quedas que você tem aí na pornografia e masturbação
motivação vai ficar só na memória, vai ficar para trás. Você vai ter uma vida renovada. Então é isso, Deus abençoe você. O vídeo que eu comentei para vocês com as técnicas para relaxar é esse aqui do lado. É só você clicar nele e você vai ser redirecionado para esse vídeo. Eu tenho certeza que vai te ajudar. É isso, Deus te abençoe e até a próxima.